Oi, povo lindo, passando aqui para dizer que mais uma vez chegamos até a sua casa e o meu desejo é que através dessa mensagem a sua vida possa ser tocada. Eu já quero te fazer um pedido logo, tá bom? Você que está aí me assistindo, compartilha, curte, deixa o seu comentário, faz toda a diferença para a minha vida, faz toda a diferença para a vida da igreja e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a fazer com que esse canal esteja conhecido, se faça conhecido e o Evangelho possa chegar até as pessoas. A mensagem que eu quero trazer para você hoje, ela está no livro de 2 Samuel 11. Está escrito assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram a Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Essa história que eu quero falar um pouquinho para você que não conhece essa história é a história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E é interessante que quando nós entramos nessa história, nós vemos que Davi, ele é conhecido justamente pela sua pujança. É um homem de batalhas, um homem que não se intimida. E aqui cabe uma reflexão. Às vezes nós temos tantas vitórias na nossa vida que nós começamos a nos acomodar. Eu lembro de um homem contando uma história, ele dizia, olha, quando eu fui para a minha primeira guerra, eu tomava todos os cuidados possíveis, mas na medida que a guerra foi se estendendo, eu comecei a me dispersar. A nossa vida, quando ela se encontra com Cristo, ela é uma vida de muito zelo. As nossas primeiras preocupações é eu não posso pecar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A gente lida com muito cuidado, a gente entende que é uma guerra. Mas na medida que os anos vão passando, as primaveras vão passando, muitos cristãos começam a se acomodar, começam a ter uma visão que não é a visão real. Eu quero te lembrar uma coisa, a igreja hoje ela tem colocado uma roupa que não é a roupa dela. Nós estamos falando tanto da volta de Cristo que a igreja se adornou com uma roupa de noiva. E a roupa da noiva ela é usada na festa. Quando Paulo vai falar da roupa que a igreja deve usar, ele vai falar da armadura do cristão. E ele diz, então coloca o capacete, então coloca a sandália, então coloca a couraça, então coloca a roupa completa, a armadura completa. Paulo entendia a complexidade de uma guerra. E é justamente, parece que Davi perde isso. Davi perde um pouco o discernimento da guerra. A única guerra que Davi vai perder é a guerra que ele não foi batalhar. Eu vou repetir isso, porque a única guerra que Davi vai perder é a guerra que ele não foi batalhar. Então eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo aí agora, como que estão as suas batalhas? Como que você tem enxergado as suas batalhas? Claro, o caminho da facilidade, ele é sempre muito mais prazeroso. É mais prazeroso batalhar ou é mais prazeroso ficar no palácio e descansar? Certamente você vai dizer, é mais prazeroso ficar no palácio. Mas presta atenção, a mão de Deus era sobre Davi. E se a guerra alcançava o trono dele, a guerra pedia a ele. Você está me entendendo? Toda a guerra que alcança a sua casa, que alcança a sua vida, que alcança os seus filhos, ela também tem seu nome. É isso que Davi não está entendendo. Aquele povo luta por ele, pelos propósitos do reino, que ele é o rei. E parece que ele se perdeu no meio disso. Você que está aí me assistindo, cuidado com as facilidades. É muito mais fácil você colocar pessoas para orarem por você do que você orar. Só que tem uma coisa, se você não orar, como que você vai aprender a guerrear? Quem não sabe orar não sabe guerrear. Então eu vejo muitas pessoas dizendo, orem por mim. Eu vejo muitas pessoas dizendo, olha,
Leiam a Bíblia por mim. Tem pessoas que só leem a Bíblia na igreja. A Bíblia dele é a segundo Pablo, segundo Leandro, segundo os pastores dele. Ele não tem leitura diária na vida dele. Ele não se prepara para as guerras. Ele não sabe como se defender. Deus não está preso às suas vontades, mas Deus está preso à palavra dele. Tudo que a palavra dele declara, ele declara junto. E quando eu conheço a palavra, eu uso a palavra como ferramenta de guerra. Então, a gente vê aqui o problema de Davi. Davi está procurando o caminho mais fácil. E é o caminho mais fácil que vai comprometer a vida de Davi. Se Davi tivesse ido para aquela guerra, quanto sofrimento ele teria poupado na vida dele. Você fica com medo de ir para as guerras e esquece que as guerras estão aí do seu lado. As guerras sabem o endereço da sua casa. As guerras sabem aonde está o seu emocional. As guerras conhecem o teu ambiente de trabalho. E elas vão até você. Então eu quero te dar um conselho para que você vença as suas guerras. Entenda o ambiente que você vive. Entenda quem são os seus adversários. Eu tenho certeza que você quer paz e aprenda isso. A paz só é conquistada após a guerra. Todas as guerras que você vencer, depois que você vencê-las, você vai conseguir gerar paz. Você quer ver lindo? Davi é um homem de mãos sujas. A Bíblia vai dizer que nas mãos dele havia muito sangue. Ele foi um homem de muitas guerras. Mas o seu filho Salomão herda um reino de paz. Por quê? Porque aonde os pais vencem as guerras, os filhos deleitam da paz. Então, um pai que vence a guerra contra a miséria, ele deixa para o filho a prosperidade. Um pai que vence a guerra contra a incredulidade, ele deixa para o filho a fé. Então você pega o trono de Salomão. O trono de Salomão é conhecido pela ausência de guerras. Claro, Davi venceu todas. Então quando Salomão entra no trono, as guerras já tinham sido vencidas. Então vença a guerra dos seus filhos. Abençoe os seus filhos. Abençoe a sua casa. Entenda quando é tempo de descanso, mas também entenda quando é tempo de guerrear. Guerras pedem guerras. E Deus já te deu tudo que você precisa. Ele te deu a espada, Ele te deu o escudo e Ele te deu Ele mesmo. Que você enfrente as suas guerras e que você creia nisso. Quando você vencer as guerras, que o mundo, que o diabo, tudo aquilo que se propõe a destruir a tua casa, se levantar. Quando você vencê-las, logo em seguida você vai descobrir: a paz chegou. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pão Diário, se assim Deus permitir.